Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que toda a igreja não só acompanhasse, mas abrisse agora suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Eu vou ler dos versos 18 ao 21. Nós vamos nos concentrar nesta noite, basicamente, no verso 21. Mas eu gostaria de ler o contexto, para que o texto fique melhor compreendido, seja melhor compreendido. Diz assim a Escritura Sagrada. Eu estou lendo na versão King James. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Curve sua cabeça, mais uma vez vamos ao Senhor em oração. Nosso grande Deus, nosso Pai Celeste, nos encontramos reunidos em nome de Jesus Cristo para louvar, adorar e bendizer o Senhor. Essa noite, nosso grande Deus, nós te suplicamos que o Senhor derrame sobre nós bênção sem medida e que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, Senhor Deus, e nos alegremos nele e o nosso coração exulte no Senhor Jesus. Deus, derrame seu Espírito Santo sobre nós, que é cada coração que está aqui essa noite e veio para ouvir a tua palavra, seja atingido, Senhor Deus, poderosamente, alcançado pelo teu poder. Nós te suplicamos, Senhor, que o Espírito Santo nos convença essa noite, que o nosso coração seja totalmente rendido a Cristo Jesus. Toque o coração daqueles que ainda não conhecem a tua salvação, para que essa noite, Deus, haja festa no céu, alegria no céu, por pecadores salvos, arrependidos e salvos e crentes em Jesus. Nós te suplicamos isso em nome de Cristo, nosso Salvador maravilhoso. Amém. Queridos irmãos, essa passagem de Mateus 21 fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Ontem à noite eu tratei com vocês sobre o Evangelho de João, naquela passagem sublime do capítulo 3, verso 16, em que o Senhor Jesus declara que Deus, o seu Pai, amou o mundo de tal maneira, amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por pecadores. E eu disse a vocês que isto é o fundamento das missões.
O amor de Deus para salvar pecadores. O amor de Deus pelo seu povo. Essa noite, com a graça de Deus, eu quero tratar para vocês do cumprimento desta palavra abençoada, desta ação generosa, amorosa de Deus em enviar o seu Filho. E nós encontramos o relato disso aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Todas as coisas que acontecem aqui são miraculosas. E isso deve abrir os nossos olhos para entendermos que não há cooperação humana. Primeiro, nós não pedimos por Jesus. Nós não clamamos por Jesus. Não suplicamos um Salvador a Deus para que Ele mandasse o seu Filho. Ninguém pediu um Salvador. Mesmo assim, a Escritura diz que Ele enviou o seu Filho amado porque nos amou. E o texto de Mateus mostra que todo o processo do nascimento de Cristo é um processo sobrenatural que não tem a menor participação do homem. Primeiro, observe que Maria era uma mulher que havia noivado, estava prestes a casar com José, e então, miraculosamente, ela acha-se grávida. Não é à toa que José quis deixá-la em secreto. O texto também mostra muito do coração generoso de José, porque ele não queria expor Maria publicamente, apesar do adultério que ele imaginava que ela tinha cometido. Ele decidiu deixá-la em secreto, para não expô-la. Porém, o que nós temos aqui é a ação soberana de Deus. Maria não cometeu adultério. Ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. É o que o nosso texto diz logo no princípio. O Espírito de Deus vem sobre Maria. E ela então acha-se grávida do Espírito Santo. Logo depois, quando José está certo de sua decisão, de novo o sobrenatural. Vem um anjo a José, o anjo do Senhor, e ele diz a José: José, não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Nós temos uma ação de um mensageiro de Deus, falando a José, revelando a José as maravilhas do Senhor. E aquilo que está acontecendo na vida de Maria é tão somente a graça de Deus sendo manifestada no mundo. Depois temos a escolha do nome. Os pais não tiveram o privilégio de escolher o nome do seu filho. Aqui, os pais que me refiro, Maria e José. O seu Pai Celeste é quem lhe dá o nome. O anjo diz: porás o nome dele Jesus. Mais uma vez, é o próprio Deus quem determina como a criança será chamada. Depois o anjo nos diz o propósito de Cristo, de sua missão. Ele será chamado Jesus porque salvará o seu povo. De novo, ninguém fará a obra da salvação, ela é uma obra sobrenatural. Deus mesmo em Cristo fará a obra da salvação. Realizará a salvação do começo ao fim. Então note que tudo que acontece aqui vem do alto. Vem de Deus, vem do céu. É a graça de Deus manifestada de muitas maneiras visíveis na nossa Bíblia, na revelação divina. E hoje eu quero tratar com vocês especialmente sobre o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. O nome de Cristo. Note, irmãos, o nome Jesus é um nome hebraico. Esse nome é o mesmo nome que nas Escrituras Sagradas nós temos para Josué. E esse nome em hebraico significa Deus salva. Ou Jesus, ou melhor,
Deus é a salvação. Isso não significa pouca coisa. Na verdade, o significado do nome é muito importante. O nome discrimina a missão do Filho e a obra que ele realizará, a salvação. Porás o seu nome Jesus, porque ele salvará. Porás o nome dele Salvador, porque ele salvará. É o que o nome de Cristo Jesus significa. O Salvador. Deus é a salvação. E há algo extraordinário aqui que eu gostaria de apresentar para vocês. Isso fica mais explícito em outros evangelhos, como por exemplo no Evangelho de João, mas está implícito no nome que Jesus recebe. Como eu disse, o nome de Jesus significa Deus salva. Significa que Jesus Cristo tem um nome divino. O nome de Cristo não é um nome qualquer, é o nome de Deus. É Yahvé. Em outras palavras, o que o Evangelho de Mateus está aqui nos dizendo nesta passagem é que o próprio Deus Yahvé salvará o seu povo. Ele salvará o seu povo. Lembrem que o Evangelho de Mateus foi escrito de maneira mais particular para os judeus, para aqueles que conheciam muito bem o Antigo Testamento, que estavam acostumados com a leitura de Moisés e dos profetas, dos salmos. É por isso que o Evangelho de Mateus é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. Toda hora Mateus vai dizer: isto aconteceu para que se cumprisse a profecia. Isto aconteceu conforme a Escritura que diz. E toda hora encontramos Mateus lembrando aos judeus que tudo aquilo que estava no Antigo Testamento estava se cumprindo em Jesus Cristo. Mas o mais importante aqui, irmãos, é que o que está sendo dito nas entrelinhas e que é dito claramente no Evangelho de João, e lembre, os judeus, eles compreendiam claramente a divindade, eles adoravam um só Deus, o único Deus, que se revelou a Moisés, a Abraão. Mas o que Mateus está dizendo aqui é que este mesmo Deus, este único Deus, estava se fazendo carne. Ele estava assumindo a natureza humana e ele mesmo estava vindo salvar o seu povo. Essa é a mensagem que nós encontramos logo no princípio, no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. É por isso que o apóstolo João diz claramente no começo do seu Evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E do verso 14 João diz: e o Verbo se fez carne. O Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou no meio de nós. E Mateus está dizendo agora que o Verbo está no ventre de Maria. Mateus está dizendo: Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, o Deus da aliança eterna, o Deus dos judeus, ele está no ventre de Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo em carne, e ele virá para salvar o seu povo. Quando nós falamos que Jesus Cristo é o único Salvador, nós estamos dizendo que Yahvé, ou Javé, ou Jeová, ou Deus do Antigo Testamento, ou tetragrama hebraico, o nome de Deus, é o único Salvador. Nós estamos dizendo que Jesus é o Deus do Antigo Testamento, Yahvé manifestado em carne na figura humana. Isaías diz de maneira muito clara, citando as palavras do próprio Deus, ele diz: eu sou Yahvé, o único Deus, e não há salvação fora de mim. Não há outro Salvador. Deus, no Antigo Testamento, está declarando que não há outro Salvador além dele. Mas aqui Mateus diz: porás o nome
Jesus, Deus salva, porque Ele, Jesus, salvará o seu povo. Ele é Yahvé. Essa verdade já deve ser bastante assombrosa para todos nós, irmãos. Reconhecer que o próprio Deus e Criador de todas as coisas, o grande Eu Sou, se fez carne, veio ao mundo, habitou no meio de nós, para entregar a própria vida humana, para entregar sua própria carne, seu sangue, para morrer pregado numa cruz, para salvar o pecador. Que grandeza que há na obra de Deus. Que grandeza que há no ser de Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus. Irmãos, isso foi extremamente necessário. Deus não faria algo tão extraordinário. Ele não se faria carne, ele não se humilharia ao ponto de se fazer carne e habitar no meio de um povo pecador, num mundo caído, se não fosse necessário que sangue fosse derramado para a salvação do pecador. Deus mesmo veio ao mundo em carne, morrer em seu lugar. Eu gostaria que você pensasse nisso, que você assimilasse isso. Deus se fez carne, Deus veio aqui e morreu por mim, um miserável pecador, um monstro de pecador, e Deus veio aqui me salvar dos meus pecados. Deus veio derramar sangue precioso, imaculado, limpo, alvo mais que a neve, pelos meus pecados. É isso que Deus fez, irmãos. Ele se fez carne e veio por você. Você sabe o que é tão extraordinário nessas histórias? É que Deus não precisava fazer isso. Você poderia morrer. Você poderia ir ao inferno eterno, para sempre. Não diminuiria Deus, não traria tristeza a Deus, porque Ele é imutável em seu ser. Ele é um ser impassivo, sem paixões, não tem emoções como os homens. Não diminuiria a glória de Deus. Ele poderia deixar você morrer. Ele poderia abrir as portas do Hades e permitir que todos caíssem no lago de fogo e morressem eternamente. Mas Ele também poderia salvar. E Ele decidiu salvar. Ele quis salvar. Ele determinou salvar. E aqui está o plano de Deus sendo apresentado. Ele se faz carne, vem ao mundo para salvar. O anjo diz: porás o nome dele Jesus, pois ele salvará o seu povo. Note que a salvação, ela não pode ser adquirida, recebida, participada de outra forma senão por Cristo. Não se iluda, não pense que há outro caminho. Eu sei que vocês já devem ter ouvido várias vezes os pastores aqui ou noutras igrejas dizendo: há um só caminho, Jesus é o único caminho. Mas eu quero que você entenda que isso é verdade. Isso é verdade. Não há salvação fora de Cristo. Fora de Cristo há condenação, igreja, ruína, miséria, morte eterna. Hoje pela manhã estávamos conversando, falando sobre as palavras de Cristo. E Jesus Cristo, ele fala mais sobre o inferno. Ele exorta contra o inferno, ele faz advertências sobre o inferno. Ele fala mais do inferno do que do céu. Só há um caminho. Só há uma porta. Jesus Cristo, o Senhor, Ele é o nome que está acima de todo nome. Você não vai encontrar salvação fora de Cristo. Não há salvação na ciência, não há salvação em filosofias,
não há salvação em qualquer outra proposta, em qualquer outro ser, em anjos ou em qualquer outra criatura. A salvação está somente em Cristo Jesus. Ele é o Salvador, Ele veio ao mundo, Ele se fez carne, Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, o nome de Jeová, o nome de Deus. Ele é o Salvador. Não se engane, não se engane. Você nunca vai encontrar esperança fora dele. Todas as coisas que você encontrar fora de Cristo são futilidades. Não há nada fora dele que nos ajude. Nós estamos aqui por causa dele, deste nome que está sobre nós. Chegamos aqui na igreja para adorar o Senhor Jesus Cristo, porque fomos alcançados pelo seu poder e sua graça. Se não fosse ele, nenhum de nós estaria aqui com o coração transformado. Nenhum de nós. Só em Cristo a salvação. Ele salvará, diz o evangelista Mateus. E eu também quero garantir a vocês essa noite mais uma coisa. Note que o evangelista diz de maneira muito clara: ele salvará o seu povo. Isso significa que a missão do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nunca poderá fracassar. Ele veio salvar. Ele não veio tentar salvar. Ele não veio participar de uma batalha que poderia ser derrotado. Ele não veio trazer possibilidades de salvação. Ele não veio dizer: este é o caminho, se vocês seguirem, serão salvos. Ele veio fazer a obra que só ele pode fazer. Ele veio salvar o seu povo. Veja, Mateus diz: porás o nome dele Jesus, pois ele salvará o seu povo. Isso é maravilhoso, porque nós não estamos debaixo de possibilidades. Estamos garantidos debaixo de uma promessa de salvação. O povo que pertence a Jesus será salvo. Isso não é maravilhoso, irmãos? Todos aqueles que o Pai me deu de Jesus Cristo, estes virão a mim. Mais uma vez, estávamos conversando hoje pela manhã, e eu disse a alguns irmãos, lembrando aquela passagem famosa do apóstolo Paulo na cidade de Corinto. Paulo está pregando há algum tempo em Corinto, mas não há qualquer expectativa de salvação. Há rejeição ao evangelho, há rejeição à mensagem. Cristo não é aceito, Cristo é rejeitado. Paulo prega, Paulo continua a pregar, anuncia, proclama com coragem e nada acontece. Então Paulo decide ir embora de Corinto. Eu vou embora desta cidade. Paulo deita à noite para dormir. E a Escritura diz que em sonho, Deus fala com o apóstolo Paulo. E Deus diz a Paulo: Paulo, pregue e não te cales, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Irmãos, ninguém se perderá daqueles que Cristo veio salvar. Ninguém, irmãos. Ninguém. A salvação não pode ser perdida. Aqueles que uma vez foram salvos pelo Senhor, nunca perderão essa graça que lhes foi dada. Sobre eles está o Espírito Santo da promessa, selados com o Espírito Santo de Deus, não podem perder a salvação. Jesus diz de maneira clara no Evangelho de João, que nós estamos nas mãos de Cristo e ninguém nos poderá arrebatar de suas mãos. Nem nós mesmos podemos sair das mãos de Cristo. Nem Satanás pode nos tirar das mãos de Cristo. Ninguém, nem o inferno inteiro
porque estamos assegurados pelo sangue da cruz, assegurados pelo poder de Jesus, pela sua obra, pela sua própria vida. Perceba que grandeza. Nunca mais você que é um crente genuíno saberá o que é o inferno, porque você foi arrancado das garras de Satanás por Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Ele veio salvar você, ele veio salvar o seu povo. Algumas pessoas acreditam que a missão de Jesus é salvar o mundo inteiro. Jesus veio salvar cada indivíduo da humanidade. Se esse fosse o plano, ele tinha fracassado em seu plano. A menos que nós nos tornemos universalistas na salvação. Dizendo, no final de tudo, Deus vai salvar todo mundo. E isso não é o que a Bíblia ensina. Isso é uma heresia. Deus veio salvar o seu povo. Povo precioso. Eleito desde antes da fundação do mundo. Jesus Cristo se fez carne. Deus se fez carne em Cristo para salvar este povo precioso. E ele, de fato, irmãos, fez na cruz do Calvário. Eu quero terminar esta mensagem falando para vocês sobre o porquê das missões. Na verdade, sobre o porquê da certeza que nós temos do avanço da igreja e do sucesso das missões. É porque é uma garantia, irmãos, uma garantia infalível que haverá salvação quando a palavra for pregada. E a garantia é essa: Cristo veio salvar o seu povo. E a salvação, diz o apóstolo Paulo em Romanos, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Toda vez que você sai da sua casa com o intuito de proclamar as verdades de Deus, Cristo Jesus o Salvador, o Evangelho, saiba que você nunca dá uma viagem perdida. Porque aqueles que são de Cristo, aqueles que estão destinados à vida eterna, eles ouvirão a voz do Senhor Jesus nas suas palavras e crerão. E serão alcançados, como aconteceu conosco. Não há como as missões fracassarem. Não há como a igreja ser derrotada. Tem uma passagem maravilhosa no Evangelho de Mateus, em que Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O Senhor Jesus diz isso quando está conversando com Pedro. E muita gente lê essa passagem achando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, como se fosse um ataque de Satanás e a igreja estivesse se defendendo. Mas lembre, Cristo fala que as portas do inferno não vão resistir à igreja. É o contrário. É a igreja que ataca as portas do inferno, onde estão os cativos de Satanás. E essas portas não resistirão à pregação, à igreja. Aqueles que são de Cristo e ainda não foram chamados, serão chamados no devido tempo pela pregação do Evangelho. O Evangelho é vitorioso. A igreja avança quando prega. A igreja avança quando confia. E quando proclama o nome que está sobre todo nome, o nome do Salvador Jesus Cristo. E Satanás não pode segurar, impedir o progresso da igreja, a vitória do Evangelho, a salvação dos eleitos de Deus. Irmãos, eu fui salvo quando eu tinha 19 anos. Já faz muito tempo. Eu nunca tinha colocado os meus pés numa igreja evangélica. Nunca. E eu estava recém-casado, 6 meses mais ou menos de casado, e o meu cunhado, que era um jovem, na época ele tinha cerca de 11 anos, e ele era membro da igreja batista. Minha esposa nunca tinha posto os pés também na igreja. E nós, especialmente eu, tínhamos uma vida dissoluta, uma vida de jovem mundano, não a de vocês. Eu espero.
Mas uma vida de jovem mundano sem Deus. E um dia esse cunhado chegou a mim e fez um convite para nós irmos à igreja. Eu estava assim numa condição muito ruim, cansado de algumas coisas, e sabia no meu interior que eu precisava mudar de vida. Os meus pais me ensinaram uma coisa que eu nunca esqueci. Eles não eram crentes na época. E eles me ensinaram o seguinte: filho, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso eu aprendi. E então eu fui na igreja nesse dia que o meu cunhado me chamou, eu e minha esposa. Quando eu entrei na porta da igreja, em uma igreja como essa aqui, grande, estava alguém no piano fazendo um prelúdio. Irmãos, eu senti algo impressionante. Uma paz veio sobre mim. Uma paz. Sabe, algo... Eu nunca consegui descrever isso. Então vocês não vão conseguir entender bem o que eu estou dizendo. Mas é algo extraordinário. E então eu ouvi o evangelho sendo pregado pelo pastor. E naquele dia, o Senhor começou uma obra no meu coração. Uma grande obra no meu coração. Que dura até hoje e vai durar para toda a eternidade. O evangelho é poderoso, irmãos. O evangelho é o poder de Deus. Cristo veio salvar o seu povo, ninguém se perderá, nem o pior dos pecadores se perderá. O apóstolo Paulo diz: eu sou o pior de todos. E foi o apóstolo Paulo. Escreveu a metade do Novo Testamento. Ninguém se perderá, irmãos. Ele veio salvar o seu povo. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso garante o sucesso da missão. Isso garante que você vai pregar e almas vão ouvir o evangelho. Almas vão ouvir. Não se preocupe com os números, irmãos. Não cabe a nós essa parte da obra. Ele salvará, não nós. Nós somos os mensageiros dele. Nós pregamos ele, pregamos o grande nome, pregamos a obra redentora, pregamos o arrependimento dos pecados e a fé nele, mas não salvamos, não regeneramos almas, não temos o poder de fazer o homem nascer de novo. Ele faz essas coisas. Havia um missionário no Brasil, no início da obra missionária dos batistas, um missionário chamado Jefferson Bowen. Um missionário norte-americano que havia muitos anos trabalhado na África. Na África, aquele homem pegou malária 40 vezes, diz a sua biógrafa. 40 vezes. E ele acabou tendo problemas mentais por causa da doença, que vieram surgir depois. Mas ele foi enviado para o Brasil. Veio da África e passou para o Brasil. E aquele missionário passou menos de um ano em nosso país, no século XIX, antes de William Bagby e antes de outros missionários pioneiros que fizeram a obra aqui. Ele foi o primeiro missionário. E ele acreditava muito na salvação dos pecadores. E ele pregava com afinco. Ele pregou inicialmente para negros escravizados, porque ele conhecia o idioma de uma tribo chamada Ioruba, que era onde ele estava na África, pregando para os Iorubas. E ele pregou e fez a obra de Deus. Porém, aquelas doenças que ele trouxe da África acabaram afetando sua saúde mental. E ele teve que ir embora do nosso país. A esposa dele diz que ele trabalhava muito e ele era dedicado ao evangelho e amava as almas, desejava ver a obra de Cristo realizada. Jefferson Bowen escreveu várias cartas para a junta de Richmond, dizendo aos americanos que o haviam enviado ao Brasil, que o Brasil era um campo fértil para Cristo, muitas almas a serem alcançadas, que se o povo acreditasse
o povo americano, e orasse e enviasse recursos, haveria ali uma grande colheita de almas. Ele foi embora. E o seu ministério não alcançou, pelo menos visivelmente, ninguém. Um historiador batista escreveu um livro sobre a história dos batistas no Brasil, um livro de aproximadamente 500 páginas, e ele dedicou meia página, um parágrafo, para falar do missionário Jefferson Bowen. E ainda falou mal. Ele disse que o ministério dele foi um fracasso total. Eu discordo totalmente disso, irmãos. Seria um fracasso total se ele não tivesse pregado a palavra. Se ele não tivesse dedicado sua vida ali, se empenhado ali pelas almas perdidas, trabalhado. Se ele não tivesse feito isso, seria um fracasso. Mas não estava em Bowen o poder para salvar. Apenas o poder de pregar. Essa é a nossa missão. O evangelho é vitorioso, irmãos. Não tem barreiras, as portas do inferno não podem segurá-lo. Você entende? Quando você olha para o seu amigo, você tem um amigo que é muito perverso, muito ímpio, muito pecador, mais que você. Você tem um amigo que você olha e diz, esse aí não tem jeito, é pior do que Satanás. Você tem um amigo assim, um parente, alguém assim, conhece muita gente assim. Talvez você conheça gente que você já tenha desistido, não é? Esse, alguns dizem quase que blasfemando, nem Deus. Cuidado. Cristo veio salvar o seu povo. Deixa eu só lembrar vocês que Paulo matava crentes. Prendia cristãos, jogava nas grades. Aplaudiu a morte de Estevão, concordou, matem. E Deus os chamou, e o alcançou, e o limpou. Deus salva o pior dos pecadores. Não desista. Pregue e não te cales. O evangelho não vai ser impedido por Satanás. O diabo não pode vencer o poder do evangelho. O apóstolo Paulo escreve em outro lugar que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Creia nisso, irmãos. Saia desta igreja, destes bancos da igreja, para pregar o evangelho. João diz, jovens, vós sois fortes. Preguem a palavra. Esqueçam qualquer outra coisa. Concentrem-se na pregação, no ensino das Escrituras, em proclamar o nome do Salvador. É isso que importa, gente. Não é reuniões, não é acampamentos, não é brincadeiras. É pregar o nome de Jesus Cristo. É a salvação. É arrancar pecadores do pecado, da desgraça, da escravidão, no nome de Jesus Cristo. Pregue, acredite, Ele veio salvar o seu povo. Você é o embaixador dEle. Você prega o nome dEle. Você é enviado por Ele. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, disse Jesus. Pregue, igreja. Pregue a palavra, pregue nas ruas de Belém, pregue no seu bairro, pregue aos seus parentes incrédulos, pregue Cristo Jesus. Você terá muitas surpresas, eu sei disso. Você terá talvez grandes decepções, mas lembre, se o evangelho não mudar esses corações, nada mudará. Nada mudará. Mesmo se os mortos pudessem voltar, Jesus diz, se não crerem em Moisés e os profetas, não adianta, ninguém muda. Ainda que um morto ressuscitasse, eles não acreditariam. Jesus está dizendo, nada é maior do que a palavra, do que Moisés e os profetas. Se não crerem nisso, acabou. A única esperança é pregar o nome de Jesus Cristo. Eu não sei quantas vezes, ou se alguma vez, você já chorou pelos perdidos. Se o seu coração já foi capaz de gemer,
de soluçar por aqueles que estão caminhando para a destruição eterna. Nós somos muito insensíveis. Nós pensamos em nós mesmos. Eu sou salvo. Nós devemos ter a mente de Cristo, irmãos. Temos uma boa igreja. Temos uma igreja muito estruturada, muito confortável. Uma igreja que é uma referência na cidade e no país. Uma igreja histórica, no sentido mais amplo da palavra, que fez história. Essa igreja devia ter umas 100 congregações, pelo tempo que ela existe. Essa igreja devia ser a maior força desta cidade, o maior poder dessa cidade. E tudo isso está em vocês. Vocês têm que agir, jovens. Pregue o nome de Cristo. Ele veio salvar o povo dele. Nós somos os instrumentos que o Senhor vai usar para proclamar a palavra. Amém.